Boa noite, pessoal. Todos bem aí? Eu também estou bem, viu? Então, tá bom. Agradecer as orações de todos, né? A gente passou por uma situação bastante complicada em termos de saúde, faz parte. Numa das nossas aulas a gente vai falar sobre isso, dos nossos estudos, né? Ninguém é melhor ou pior, somos todos iguais. Porque quando a gente passa por uma situação complicada, a gente ouve algumas coisas das pessoas que não estudam a doutrina espírita. Tá vendo? Você fica se dedicando aí para a espiritualidade, a hora que você precisou, a hora que eu precisei, eu tive todo o apoio. Tá? E graças a Deus, tive condição de pagar alguma dívida bem pesada que eu tinha, porque foi uma dívida bem pesada, né? Então, estou feliz de ter pagado uma dívida, ok? Espero, de coração, que não tenha mais nenhuma dívida para frente, né? E como diz o Chico, como todos nós somos muito endividados, todo bem que a gente faz, apaga o mal que a gente fez. E é por isso que eu continuo trabalhando firme e forte aqui, morrendo de vontade. E estava morrendo de saudade de vocês e da casa, tá ok? Todos bem? Então vamos iniciar o nosso estudo, vamos retomar o nosso estudo. Hoje a gente preparou uma pequena coisinha. Hoje é 20... Dia de quê? Curamento no Brasil. Ninguém mais fala nada, né? Ninguém mais fala nada. Hoje o nosso país faz 524 anos. Uma criança, pessoal. Uma criança. Nascemos ontem. Basta dizer a vocês que nós já vimos trabalhos de desobsessão, onde a obsessão de um irmão por outro se arrasta por 400, 600, às vezes 1000 anos. E o nosso país é um país menino, 524 anos. E aí, a gente vai lembrar um pouquinho de um livro que a gente recomenda muito que vocês leiam, muito. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então eu peguei um trechinho do livro e conseguimos aqui ter uma parte de uma palestra, um debatezinho do Haroldo Dutra Filho, que eu já vou passar para a gente ver, falando sobre um trechinho desse livro, tá? Mas, para quem não conhece, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro ditado pelo espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Logo no início desse livro, Emmanuel nos explica que Humberto de Campos colheu as informações desse livro nas esferas superiores da espiritualidade. E é um livro bastante interessante, que ele nos explica o título. Por que é que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Então eu recomendo demais que quem tiver tempo leia. Para aqueles que não gostam de ler, é fininho, né? Agora a gente vê o livro pelo peso, né? pela grossura. É fininho. Espíritas, médiuns que estão em desenvolvimento, a leitura para a gente é fundamental, porque ela nos auxilia demais no exercício da concentração. Então a leitura faz muito bem, é um exercício ao cérebro, pessoal. Então a gente recomenda que quem tiver tempo leia. E lá a gente tirou um trechinho do livro. Jesus, palavras de Humberto de Campos, transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho. Por que ele retirou lá da Palestina? Foi lá na Palestina onde nasceu o Evangelho de Jesus, foi onde ele escolheu para reencarnar. Não é isso? Lá na Palestina, aquela região que até hoje é conturbadíssima. Jesus falou o quê? É lá que eu vou. E foi lá que ele foi. Mas, leiam o livro, não vou dar spoiler, em determinado momento, ele transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro. Onde é a região do Cruzeiro?
Uma parte linda no livro. Vou dar só um spoilerzinho, tá? Onde o espírito Hillel, que é um espírito que está aqui organizando as coisas para Jesus, reporta a Jesus, falou, olha, existe um lugar na terra maravilhoso, que se olhando para o céu, se vê a cruz do Cristo. E aí Jesus fala, onde fica esse lugar na terra? Lógico que ele sabia, mas né, conversa com o anjo, né? E aí ele fala do Brasil. Nós temos o Cruzeiro do Sul, né, que resplandece no nosso céu. Então ele vai transplantar para a região do Cruzeiro do Sul, o Brasil, a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo. De novo, já havia florescido na Palestina, naquela região complicadíssima, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. A passagenzinha, tá ok? Ô Claudiano, você pode dar uma apagadinha aí a hora que eu falar, vai? Só a hora que eu falar, vai. É no de cima. É todos. Não, nos dois de cima que aí vai apagar tudo aqui e aqui. Só um último comentário. Esse videozinho são 6 minutos que a gente vai ver. É o final de um encontro espírita grande, onde estão fazendo um debate. Divaldo Pereira Franco, né? Haroldo Dutra Dias, que é quem a gente vai focar na exposição dele. É um palestrante muito bom, espírita. É um juiz de direito do estado de Minas Gerais. É o cara que aprendeu hebraico, aprendeu aramaico e aprendeu grego. E por uma incumbência agora da FEB, fez uma tradução dos pergaminhos originais do Evangelho de Jesus. Escreveu um livro que não é um livro espírita. Chama-se O Novo Testamento de Jesus. É um livrão assim. Eu ainda estou tentando ler. Mas ele explica muita coisa interessante. Então ele é uma pessoa de um conhecimento espírita muito grande, um conhecimento erudito muito grande, né? E nós espíritas, quando ouvimos a frase Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, não entendemos o que está acontecendo no nosso país. Achamos que o livro está errado, que Humberto de Campos errou, que a espiritualidade errou. Mas ouçam a breve explicação do Haroldo Dutra Dias sobre essa questão. Faz favor, Claudiano. Aí. Só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou. Nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social, e que desfilaria como uma grande rainha, com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à Terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo. E pede um inventário do cristianismo. E todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito. Porque depois de mais de 1500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca. Escolhe um ambiente geográfico. Porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da água do Evangelho.
Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro. Mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria. Senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora. Os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Desce, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o Senhor não imagina o que estão fazendo. Chora, chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim, o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema, esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. Sete amor. Ismael vai, levanta a bandeira, Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. É verdade? O pior está aqui. Calma. Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. Eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Que o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é a pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos, que encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então, esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo. É verdade isso? Você é. Mais pura verdade. E nós estamos todos de prova aqui. Não é? Não somos todos nós? Pessoal, leiam o livro. Vale a pena.
Vale a pena, ele vem contando quem são esses espíritos que reencarnaram, quem são essas autoridades que tiveram missão no Brasil. É muito interessante, muito legal. Tá bom? Parabéns, Brasil, né? Feliz aniversário. Vamos lá? Vamos retornar então ao nosso estudo? Pessoal, estamos concluindo aí a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 10. Estamos falando ainda das ocupações e das missões dos espíritos. Tá ok? Foi aí que a gente parou, né? Estamos lá na 578. E aí Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: poderá o Espírito, por própria culpa, falir na missão? Lembra que a gente estava falando? O que é a missão que a gente está falando? Existem espíritos, nós, que viemos aqui para passar por provas e por expiações. Expiações, coloca no lugar a palavrinha consequências. Lembra que eu falei para vocês? Expiação, eu não vou espiar nada, não. A gente vai sofrer consequências de coisas que fizemos, boas ou ruins. Então é um mundo de provas e expiações. Mas nós temos também espíritos que, além das provas e expiações, vêm com missões. E é isso que o Kardec está explorando com o Espírito de Verdade. Quais são essas missões? Então a gente já citou aqui, um Albert Einstein é um espírito que veio com uma missão? Com certeza. Né? Um Lavoisier que olhou, falou, todo mundo via a maçã cair da árvore. E quando ele viu cair a maçã da árvore, falou assim, peraí, tem uma força aí. Isso é a lei da gravidade, quanto tempo leva para cair? O cara descobriu uma coisa que todo mundo via, ninguém sabia. Newton, né? Foi Newton? Foi Newton, desculpa, eu falei Lavoisier. Desculpa, Lavoisier falou outra coisa. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ainda bem que eu tenho um cientista aqui para pegar no meu pé. Então Newton, Isaac Newton, sentadinho embaixo da macieira, né? Então são espíritos missionários. Então é disso que a gente está falando de algumas missões. E aí ele pergunta, e aí? O espírito vem aqui, aceitou a missão. Aonde que ele aceita a missão? Lá no plano espiritual. Né? Pessoal, todos nós, antes de voltarmos aqui para a carne, tivemos algum momento que espíritos bondosos, espíritos superiores, nos chamaram e falaram assim, Paulão, tá na hora de voltar lá para baixo, né? Você topa? Topa. Então, você tem isso e isso para acertar. Mas o Pai misericordioso, acho que isso aqui, vamos deixar para a próxima, que isso aqui você não aguenta, isso aqui é bom, né? Isso tudo é combinado. Paulo, então é fácil, porque a gente combina, vem com a carta marcada, só que quando a gente entra na carne, a gente tem uma outra misericórdia, a do esquecimento. Por quê? Porque a gente entra para fazer a prova sem livro, sem celular, sem calculadora. É só assim. Então a gente vai ter que passar pelo que a gente escolheu com o que nós realmente somos. Tá? Então ele faz essa pergunta aí. O que vocês acham? Um espírito que escolheu ele mesmo, ele pode, por própria culpa, falir na missão? Muito, pessoal. Muito. Sim. Se não for um espírito superior. Por quê? Porque nós já vimos, nós temos 3 ordens de espíritos que se subdividem em 10 subordens. Os imperfeitos, os bons e os espíritos puros. Os espíritos do superior, que são lá espíritos puros, já não erram mais. Não erram. Eles já passaram por todas as provas, já passaram por todas as expiações. Então, sim, a gente pode errar desde que a gente não seja um espírito superior, né? Que consequências que nós que topamos fazer essa missão, chegamos aqui, pisamos no tomate, pisamos na bola, não conseguimos realizar. Qual é a consequência disso? Tá tudo bem?
terá que retomar a tarefa. Simplesmente isso, pessoal. Vai ter que começar de novo. Não há castigo, não há pena. Nós não somos filhos de um Deus que pune. Mas também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então a gente vai repetir sempre, nós não temos um Deus que pune. Ninguém bate o dedinho no pé da cama e dói porque xingou o vizinho. O que nos acontece, pessoal, não é sorte e não é azar. É causa e é consequência. Como ensinou o Cristo, é semeadura e é colheita. A semeadura é opcional. Plantamos o que quisermos. Só que tudo aquilo que plantarmos, somos obrigados a colher. É a consequência dos nossos atos. Então, o espírito que teve uma missão, que escolheu aquela missão, não conseguiu, faliu, errou na missão. Qual é a punição? Vai ter que retomar. Vai ter que fazer tudo de novo. Né? Mas ele também vai sofrer as consequências, ruins ou boas, do tanto que ele errou. Ok? Beleza? Então tá. Foi isso que a gente tinha concluído no nosso na nossa última aula. Dando continuidade. Aí o Kardec, que esmiuça, pois que lhes era facultada a escolha. Ou seja, se o espírito podia escolher a missão, por que eles preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Aqueles espíritos que a gente falou que não fazem nada, que vêm para cá e não escolhe nada, não quer nada, né? Ou escolhe coisas fúteis. O que você quer escolher? Eu quero escolher ser milionário. Temos o livre-arbítrio? Podemos fazer essa escolha? Podemos. A espiritualidade vai chegar para a gente, nossos bons irmãos, e falar assim, bacana, muito bom ser milionário. O que você vai fazer com isso? Eu vou viver de boa, só vou viver na praia. Tá, o que você vai fazer de útil e de bom? Nossa, eu vou surfar, eu vou comer tudo que tem para comer no universo, eu vou beber. Irmão, você tem certeza? Né? É a diferença de alguns bilionários que não produzem nada e de um Elon Musk, que está produzindo ciência, está produzindo uma série de coisas. Né? Então ele pergunta isso. Se a gente pode escolher, por que a gente prefere uma existência que não traz nenhum proveito? Ora, entre os espíritos, também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Quem são os espíritos? As almas dos homens que viveram. Pessoal, ponham isso na vossa cabeça. É um engano muito grande que muita gente tem. Não só os espíritas, mas todo aquele que acredita numa vida espiritual. O dia que o Paulão desencarnar, eu vou saber falar todos os idiomas do universo, eu vou saber matemática, que eu nunca consegui aprender direito, eu vou saber... Não vai, meu irmão. Nós não somos diferentes do que nós somos aqui. Vamos recuperar algumas memórias de outras encarnações? Algumas coisas que aprendemos de outras encarnações? Sim, mas o que é a essência nossa que permanece? A nossa moral. Se eu sou vagabundo aqui, eu vou ser vagabundo lá. Se eu sou preguiçoso aqui e não gosto de trabalhar, eu vou ser preguiçoso e não vou gostar de trabalhar lá. Porque eu ainda não me aperfeiçoei. Eu ainda não me melhorei.
Se eu sou ciumento aqui, eu vou ser ciumento lá. E vou ficar atormentando a vida da viúva, através da obsessão. Se eu sou uma mãe extremamente dominante, eu vou ficar obsediando meu filho aqui depois que desencarnar. Nós não somos diferentes do que nós somos aqui. Legal? Então, entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus permite que assim procedam. Por quê? É lei, pessoal. Livre-arbítrio, causa e efeito, lei de trabalho, lei da adoração, lei da sintonia. Existem leis que valem no universo inteiro. Vale para o marciano, vale para o terráqueo, vale para o encarnado e vale para o desencarnado, porque são leis criadas por Deus. Não foi Deus quem criou a matemática? Foi. Não foi Deus quem criou a física? A lei da física que vale aqui, vale lá fora. Então essas leis morais também são únicas e são inexoráveis, são inquebráveis. Ninguém vai contra elas. Tá? Então Deus consente que assim proceda. Esses espíritos que fizeram essa escolha errada, mais tarde vão entender o seu erro. À medida que vamos aprendendo, à medida que vamos evoluindo, pessoal, à medida que vamos nos desmaterializando, o que é nos desmaterializar? À medida que vamos nos desligando das coisas da matéria e vamos nos espiritualizando, ficando cada vez mais etéreos, cada vez mais leves, nós começamos a perceber o que realmente é importante. Aonde que está a felicidade? Está num Porsche 911 carreira zero? Quando você morrer, você vai levar ele? Vai fazer que nem os faraós? Vai construir uma pirâmide? Não vai. Aonde vai ficar a tua felicidade? Se só aquilo, olha, muito cuidado na nossa vida. Onde você põe o seu coração é onde está o seu tesouro. Isso a espiritualidade nos fala no Evangelho. Quando você coloca a sua felicidade em coisas que vão se desfazer, cuidado. Porque você vai se ver, mais cedo ou mais tarde, infeliz. Porque aquela matéria não existe mais. Temos que ser felizes e temos que ser completos por si mesmos. Porque também, quando focamos a nossa felicidade numa outra pessoa, o dia que essa pessoa desencarna, você morre. Essa casa recebe constantemente pessoas inconformadas com o desencarne do ente querido. Porque ele colocou todo o seu tesouro naquela pessoa. Esqueceu-se que é um espírito imortal, esqueceu-se que dessa vida vão ter mais muitas vidas e que vivemos séculos e ainda temos a eternidade pela frente. Então, espíritas, lição número 1. Veja bem aonde você coloca o seu tesouro. Ok? Tudo que é, como dizem, né, os antigos, sic transit gloria mundi. As glórias do mundo são transitórias, elas vão acabar. Vão acabar. Você constrói um palácio lindo, Taj Mahal, não é uma maravilha do mundo? O príncipe e a princesa em Mahal e o príncipe Shah Jahan estão lá? Não. Né? Só para dar um exemplo. Então, mais tarde, eles compreenderão, à própria custa, pelo seu sacrifício,
os inconvenientes da inutilidade a que se votaram, e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. E aí, pessoal, é reencarnação, que é fácil, né? Não é fácil. É uma oportunidade dificílima. Dificílima. Né? O que a gente mais vê nos trabalhos de socorro de espíritos infelizes, que se chama de desobsessão, eu acho que é mais um pronto-socorro espiritual do que um trabalho de desobsessão, é o arrependimento e o remorso. Arrependimento do que não fez, arrependimento do que fez e não devia, e remorso. É o que mais deixa o espírito denso e que mais prende ele à terra. Então, muito cuidado, né? Pode também acontecer que eles tenham escolhido uma vida útil e que tenham recuado diante da execução da obra. Olha que interessante, deixando-se levar pela sugestão dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossa vida muito mais do que supondes, sendo que, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Cuidado com esse texto. Quando a gente fala dirigem, não são eles que fazem as coisas para a gente. Eles nos induzem. Como está aqui, ó, deixando-se levar pela sugestão. Porque a decisão final é sempre nossa. Ah, ele matou um monte de gente porque ele estava possuído. Isso não existe, já estudamos isso. Ah, ele foi grosseiro assim porque ele está com um obsessor. Isso também não existe. O obsessor influencia, sugere. Tem até aquela novela A Viagem, que está passando de novo aí no Vida. Alguém aqui assistiu? Só o pessoal do meu tempo. O Alexandre, né, que era o obsessor, que era irmão da moça, fizeram até um meme que está no WhatsApp. Tem uma cenazinha assim, a sogra sentada, viva, encarnada, atormentando a vida da nora. E na orelha dela, o Alexandre. Acaba com a vida dela, destrói ela. Obrigou ela a fazer isso. Só estava. Então, pessoal, aqui é o mesmo. Sugestões. Esses espíritos, se a gente se deixar levar, a gente acaba embarcando na deles e vai falir na nossa encarnação. Já vimos lá atrás também que esses espíritos infelizes, o que eles ganham de nos prejudicar? Eles se comprazem. Vocês já ouviram aquela frase? Não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém? Essa é a frase básica dos espíritos infelizes. Se eu não vou ficar morando nessa casa, esse povo também não vai ficar morando na minha casa. E se comprazem em fazer o mal, em deixar essas pessoas infelizes e afastá-las de lá. Tá ok? Você não está querendo colaborar comigo, né? Aí o Kardec pergunta de novo, mas, ora, se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, porque são os bons espíritos superiores, mas não cai um fio de cabelo de tua cabeça. Não voa um pássaro no céu, não cai uma folha de uma árvore sem a vontade do Pai. Estamos imersos na vontade do Pai. Então, se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como é que a gente pode entender que Deus confia uma missão importante e de interesse geral a um Espírito que possa falir? E aí, não é uma boa pergunta?
Uma boa resposta. Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido? Deus não sabe se nós vamos cumprir bem a nossa missão ou não? Como ele já sabe, porque ele nos conhece, então o que ele faz? Sábio, acredite, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Né? Vamos dar um exemplinho espírita? Chico Xavier, missionário, foi até o fim, fiel à doutrina, fiel ao evangelho, passou necessidade, passou privação. João de Deus era um missionário? Era. Mas a missão dele não era uma missão tão importante quanto a do Chico. O Chico veio para o quê? Kardec criou o Espiritismo, né? Codificou o Espiritismo na França em 1857. Aliás, dia 18 passado, fizemos 160 anos. 160 anos. Mas a eclosão do Espiritismo no Brasil e no mundo veio pelas mãos da mediunidade de Chico Xavier. Não é? Até tem uma briga interna aí dentro do Espiritismo. Muita gente fala que o Chico é a reencarnação do Kardec, outros falam que não. Não importa. Né? Mas João de Deus tinha a mediunidade, tinha o poder da cura, fez mau uso, caiu no meio do caminho, abandonou em meia obra. Mas o pai sabia? Sabia. A obra dele, até onde andou, ajudou muita gente. Muita gente. Milhares de pessoas. Em determinado ponto, quando ele se desviou do caminho, a espiritualidade faz o quê? Primeiro fala, né? Irmão, não faz isso, irmão. Irmão, deixa esse negócio de dinheiro de lado. Irmão, não vai para colocar a mão na moça. Mas nós temos o livre arbítrio. Quando a espiritualidade se vê que é inútil, ela se afasta e lamenta. Mas como sempre dizemos, a mediunidade está lá, não está? Tiraram a mediunidade dele? Não. Se eu, bom espírito, me afastei, aquela pleiade de maus espíritos em volta fala, rouba! Abriu a porta da casa para a festa. Resultado, o que a gente viu acontecer, infelizmente. Né? Lembrando a todos, João de Deus não era espírita. Não seguia o kardecismo. Mas, como sempre falamos, mediunidade é só do espiritismo? Tem ateu médium, gente. Né? O cara é ateu, vê um monte de... O padre José de Dourado seria um médium? Oi? O padre José de Dourado, conhece? Eu acredito que ele seja, conheço, já vi ele trabalhando. Eu acredito que ele seja. Eu acredito. Já vi coisas. Já tomei bênção do padre José de Dourado, que parecia que ia me enfiar na terra, assim, filho, meu filho. Muito bom, é isso aí. A mediunidade, gente, a mediunidade, o espiritualismo não é do espiritismo. Existe médium muito antes de 1857. No Velho Testamento tinha o nome de profetas. Profetas. Quem eram os profetas? Grandes médios. Então, quando é importante, Deus não vai apoiar nesses caras. Toda a questão para vós está no conhecimento de que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Como a gente não tem esse conhecimento, né? Pessoal, espiritualidade de uma maneira geral fala que o futuro a Deus pertence. É muito raro
e tomem muita cautela quando algum espírito fazer previsão de futuro. Muita cautela. A gente vai na internet, aí no YouTube, tem um monte de gente falando que o Chico previu, que o Chico aquilo, que o Divaldo... Pode ver a obra deles, pode ver o programa Pinga Fogo. Essa história que depois do dia 19 de abril de 2019 começa, que o Chico previu, tem nada disso não. Pode ver. Eu vi um vídeo no YouTube, tempo atrás, que o Divaldo previu que 2024 até 2026 vai ser a pior crise da história da humanidade. Então, olha, eu me arrisco a dizer que o que tem na internet do Divaldo eu já vi todas as palestras, eu já assisti, eu tenho salvo aqui, eu tenho mais de 1.200 vídeos de espíritos que eu assisto, eu ouço, né? Eu nunca vi Divaldo fazer a previsão de futuro. E ele é um dos primeiros a falar, falou, essa história de que o Chico falou que começa a partir do dia 19 de julho de 19, a regeneração no planeta, isso não existe. Até porque o universo de nosso Pai não é assim. Não é assim. Né? Quando que vai regenerar esse planeta? É aquilo que o Haroldo falou. A hora que todos esses doentes aqui estiverem curados. Quantas encarnações eu ainda vou precisar para melhorar? Então, começou, mas calma, viu que vai longe, hein? Né? Beleza? O espírito que encarna para cumprir uma missão experimenta apreensão idêntica à daquele que o faz como prova. Gente, quando a gente vem para uma prova, fala, então, né? Você castrava escravos na sua encarnação anterior. E agora você vai vir com uma doença bem legal no seu... naqueles lugares interessantes. É pesado? Você vem apreensivo? Isso é uma prova, né? E é também uma expiação. Mas e quando é missão? Esses espíritos vêm preocupados? Não. Porque o espírito missionário tem experiência. É aquilo que a gente falou. Deus não vai depositar num espírito que possa falir uma missão importante. Né? Quantos médiuns a gente já não viu falir? Muitos. Toda a casa espírita nos conta, tem histórias de 1, 2, 3, 4, 8, 10 médios que estavam em tudo muito bem, de repente resolve a vaidade dominar, o orgulho dominar, e aí se perde. Vieram com uma missão? Vieram. Mas era uma missão muito particular. Era uma oportunidade de crescimento. Quando a missão é grande para modificar os seres humanos, aí Deus bota as fichas no cavalo bom. Né? Beleza? Aqui é uma pergunta complexa. Os homens que são a luz do gênero humano, aqueles que iluminam a humanidade, né, têm certamente uma missão. Aqueles caras importantes se destacam na humanidade. Dentre eles, porém, há aqueles que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, acabam difundem grandes erros. Como se deve considerar a missão deles? Tem uma psicografia bastante interessante que o Divaldo comenta, acho que é o espírito Humberto de Campos que fala sobre isso, sobre a missão de Napoleão. E o quanto Napoleão faliu. Tem uma passagem no plano espiritual, nesse texto de Humberto de Campos, que é muito interessante, onde a espiritualidade traz Napoleão lá no céu, senta ele na cadeira
perante os bons espíritos, e fala, meu, e aí? Não era para você ter feito, não era para você ter feito aquilo? E aquele negócio, quando estamos no espírito, nossa, eu vou voltar lá, não, agora eu vou me aprumar. Quando volta na carne, poder, riqueza, vida e morte na mão, se transforma, né? Então, como se deve considerar a missão deles? Como falseadas por eles próprios. Ou seja, eles mesmos é que acabaram errando, né? Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso levar em conta as circunstâncias do que ele fez, de bom e de errado. Os homens de gênio têm que falar de acordo com os tempos. Um ensinamento que parece errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido adequado para o seu século. Então, aqui para dar um pequeno exemplo, fácil da gente entender. Muita coisa que Jesus disse naquela época, na Palestina, para aquelas pessoas que eram muito diferentes da gente, que tinham uma cabeça muito diferente da gente, não foram entendidas. Não é? Judas acreditava que Jesus veio para liderar a libertação dos judeus do jugo de Roma. Ele achava que ele era um revolucionário na cabeça de Judas. Jesus em algum momento disse isso? Não. Né? Então essas coisas acontecem, o que não quer dizer que os bons ensinamentos, de acordo com os tempos, não possam estar corretos. Legal? É uma pergunta bastante curiosa aí que o Kardec faz ao Espírito de Verdade. Ixi, 10 minutos para essa. Agora o bicho vai pegar. Pode-se considerar como missão a paternidade? Paternidade, leia-se também maternidade, ter filhos. É uma missão? O que vocês acham? É uma missão? Quem é pai? É fácil? Quem é filho fica quietinho aí. Vamos lá. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Tá? É ao mesmo tempo um grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Mais do que pensa o homem. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ouviu, Daniela? Ele que mandou. Pessoal, dirijam. Filhos. Vou lembrar de novo. A gente já estudou isso lá atrás. O que é uma criancinha? É um espiritinho? Não. Muitas vezes, muito mais velhos do que nós. Muitas vezes. E vamos do lado negro da força. E muitas vezes, aquele espiritinho lindinho que Deus te deu, é teu frontal inimigo de outras encarnações. Ok? Então lembre-se, cuidado, a gente tem uma visão errada. Às vezes os filmes espíritas colocam lá aquelas coisas de criancinha no céu. Lembrem-se que nosso lar não é o plano espiritual, é uma colônia espiritual. É um local de adaptação, de preparo, para que as pessoas saiam da perturbação.
Espírito não tem sexo, não tem órgão. Espírito não come, não bebe, não dorme, não tem genitália. Espírito não se reproduz. Como é que surge o espírito? Deus é quem cria, Deus criou cada um de nós aqui. Então não tem essa de casamento no plano espiritual e tiveram um monte de espiritinhos. Cuidado, existem romances espíritas, ou que se dizem espíritas, que não estão de acordo com a doutrina, é para ficar bonitinho, para a gente entender. Tá? Então, filhos são espíritos que foram confiados a nós para serem encaminhados na senda do bem. Legal? Calma que vai ficar pior. E como ele já disse lá atrás, quando a gente estudou sobre o espírito, sobre a criança, Deus lhes facilitou a tarefa, dando ao filho, uma organização débil, delicada, que o torna propício a todas as impressões. Conhece aquele ditado popular? É de pequeno que se torce o pipi. É disso que ele está falando. Lá atrás, nós vimos também sobre a criança, né, reencarnada, que Deus, olha, vamos falar uma coisa aqui meio complicada. Coloca na minha casa minha inimiga de séculos. Minha inimiga de séculos. Gente, qual é a única forma de eu aguentar esse espírito que é meu inimigo durante séculos? Ele viu uma coisinha bonitinha na minha casa, coisa mais linda, né? Nasceu fofinha, criei. Isso quebra, amolece o nosso coração. Quando chega na adolescência, isso, pessoal, não é o Paulo que está falando, é o Espiritismo. Quando chega na adolescência, aquela coisinha fofinha, lindinha, começa a demonstrar as suas reais qualidades morais. Se você encaminhou até os 14, 15 anos para o bom caminho, parabéns. Se você ficou preocupado com o seu trabalho, com a sua casa e o seu carro, prepara. Porque você perdeu a oportunidade de ouro. Né? Oi. A idade do espírito encarnado que ele chega a atingir a moral dele completa, igual você falou, começa na adolescência. Isso. O livro dos Espíritos, a doutrina espírita, fala que a encarnação definitiva, o completo encaixe do espírito com o perispírito, com o corpo, ocorre por volta dos 7 anos. E que as características morais reais do espírito começam a surgir na adolescência. É que hoje as adolescências estão um pouco 14, 15, 16 anos. Alguns têm uma adolescência mais tardia, depende do jeito da criação, tá? Mas é por aí. Isso o livro dos Espíritos fala. Ele falou, a hora que esse espírito começar a demonstrar, porque ele também vai lembrar quem você é. Lá no fundinho, não é lembrar de saber, nossa, meu pai, você começa a sentir uma antipatia que você não começa a não entender por quê. São as energias da sintonia. Né? Olha como é que é complicado. Né? Deixa eu só ir para a próxima para a gente concluir o assunto, senão... Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, aquilo que eu falei, mais se preocupa com a sua carreira, dinheiro, diversão, beleza, né? Aparência, né? E de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho.
E você acrescentar o orgulho. Opa! Ensinar o que é certo, ensinar o que é errado, ensinar que dividir é bom, que orgulho é ruim, que não tem que ter vaidade. Mas, Paulo, aonde que eu me oriento? No evangelho do Barbudinho, nosso irmão mais velho, velho. Ele ensinou tudo. E ensina para as crianças o evangelho. Não precisa chegar para ela e falar assim, vós desejais, que a minha fala, filho, ó, quem planta vento, colhe tempestade. Semeadura, você pode fazer o que você quiser da vida, mas o que você fizer, você vai ter consequência. O que os pais ensinam hoje? Faz o que você quiser da vida, que o papai e a mamãe não deixem acontecer nada. Vocês vão ver daqui a pouco como é que vai estar as cadeias. Que tipo de cidadão que nós estamos criando? Já falamos disso aqui. Não quebram a lei do pai. Não deixam que os filhos sintam as consequências dos seus atos. Tem que cumprir a lei, pessoal. Jesus teve que cumprir a lei. Né? Já falamos disso aqui. Jesus reencarnou e passou por tudo que todo encarnado passa. Inclusive a morte física. Dolorosa, doída, as injustiças, as alegrias. Ô Paulo, mas ele não ficou doente, ficou. Quem? Jesus. Não, porque ele não precisava, né? Esse tipo de expiação ele não precisava, né? Mas se este filho vier sucumbir por culpa deles, dos pais, os pais suportarão os desgostos resultantes dessa queda. Eu criei, o problema é dele. Se vire. Quando você está no plano espiritual, a coisa é diferente. Porque lá não existe mentira. Nós falamos isso para vocês. Não existe mentira no plano espiritual, pessoal. De um espírito para o outro isso não existe. Aí chega um bom espírito seu lá e fala, então, né? Você viu que seu filho está lá, ó, usando droga, matando, batendo na esposa. Foi isso que você criou? Agora eu vou falar uma coisa minha. Mulheres atualmente reclamam muito de homens tóxicos. Vai ver os filhinhos que as mamães estão criando de homens tóxicos. Que não pode ouvir um não de ninguém. Que bate na mãe. A gente vê isso aí em shopping. Criança batendo na mãe. O que você acha que ela vai fazer, que ele vai fazer com a esposa? Casa de pai, escola de filho. Gente, a doutrina está aí para isso. Só para a gente concluir aqui. E veja, os pais partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, porque você vai voltar junto de novo. Qual é a punição da falha da missão? Retomar de novo a prova. E eu costumo dizer, eu cansei já de apanhar, eu quero ser amigo de todo mundo, eu não quero mais ter amigo de ninguém, porque eu não quero voltar com mais ninguém aqui para me acertar. Eu vou pedir... Gente, Jesus já falou isso para nós. Confraterniza com teu irmão, enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, certas coisas aqui encarnados. Porque a oportunidade de você encontrar esse espírito que você se desentendeu de novo e retribuiu acertar as contas, pode demorar séculos. Então, nem que seja por preguiça. Nem que seja por preguiça, seja bom. Tá bom, eu vou. Como diz o Divaldo, gente, Divaldo nos ensina, né? Se você quer ser meu inimigo,
o problema é seu. Agora, se eu quero ser seu inimigo, aí o problema é meu. Né? E o Chico, sempre lembrando o nosso Chiquinho, quando fazemos mal a alguma pessoa, é como se jogássemos brasa sobre a própria cabeça. Porque é a lei da causa e do efeito, né? Partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Ok? Vocês me permitem ir mais 5 minutinhos para a próxima questão que ela fecha o assunto? Tudo bem? Ninguém deixou o feijão no fogo? Tá, feijão tá no fogo, Paty? Não, né? Então tá. Então veja, falamos do pai e da mãe, que tem uma responsabilidade de criar aquele espírito que foi lhe entregue por Deus, só por Deus, para que você o ajudasse na escalada da evolução. É hoje, hein? São responsáveis, isso aqui está todo mundo se perguntando, mas é aquele desgraçado que não obedece. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram. Que Kardec está perguntando? Isso é o bálsamo. Tá, o Espírito de Verdade, mas eu fui um bom pai. Eu ensinei tudo. Eu mostrei o caminho. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E o danado resolveu ser ladrão de banco. Que culpa tem esse pai? O que vocês acham? Muito pouca, nenhuma? Não. Não tem responsabilidade. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, aquele espírito que você recebeu. Pessoal, mais um adendo. Quando a gente recebe o filho, a gente é chamado lá no plano espiritual, né? Eu e Patrícia, um dia fomos lá, falou, ó, tem uma tal de uma Daniela aqui, é problema, hein? Olha, é complicada, tal, não sei o que tem. E aí, vocês topam? E a gente sabe de tudo. Ela estava junto. Ó, esse casal aqui vai querer te dar uma chance. Vocês já se mataram 300 encarnações. Ou não, né? Vamos também ver o lado bom, né? Ó, vem para ajudar os dois. Ah, agora você gostou, né? Falou, Daniela, esses dois aí precisam de alguém para mediar, porque senão eles vão se matar nessa encarnação. Tudo isso, pessoal, é combinado. Topamos. Vamos. Com a força de Deus, com o apoio dos bons espíritos, Quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa. E tanto maior será o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Tá? A responsabilidade não é nossa. Mas se pegar uma pedreira mesmo pela frente e conseguir, o mérito também é proporcional, né? Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram esses daí algum proveito? Aí o contrário. Foi aquele filho que foi largado, que pai estava nem aí, e no entanto ele virou bom. E aí, e os pais? Ganham alguma coisa? Deus é justo. A cada um conforme a sua obra. Todo e qualquer ato, toda e qualquer intenção que temos, fica gravada no nosso espírito e será devidamente avaliada lá no dia do juízo final.
Tá bom? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Os pai e mãe estão felizes? Não, só discordo de uma coisa. Pode discordar, Zé, fala. Você falou que a gente não pode ter previsão do futuro, né? Isso. E eu tenho. Você tem, Zé? Sim, Qual que é? eu vou morrer. Aê, você já acertou uma, né? Ô Zé, tem até aquele ditado que fala assim: viva cada dia como se fosse o último, porque um dia você acerta, né? Então é isso aí. Tudo bem, pessoal? Obrigado, boa noite a vocês.